vocês viram o seguinte, cada um descreveu o filme do jeito que percebeu o filme. Agora, você percebeu o filme e aquele filme para você é a realidade, correto? Então tem determinadas pessoas que alguns acham maravilhosas as pessoas e outros acham as pessoas infames. Então a percepção é a realidade. Agora, lembrando para vocês, ó, aqui estamos nós, a percepção depende da biologia. Exemplo que eu vou dar, e depois vou dar uma palestrinha de 10 minutos, 15 minutos sobre 5 hormônios, para mostrar como uma simples substância química interfere na decisão. Por exemplo, existem uns ratinhos que eles vivem no deserto, e eles de repente eles começam a passar fome porque acaba a comida dos ratinhos. Aí as ratinhas, primeiro elas vão lá nas vizinhas e comem os filhotinhos da vizinha. Depois que elas comeram os filhotinhos da vizinha porque elas estavam com fome e precisavam sobreviver, depois de comer o da vizinha, elas comem o próprio filhote, fazem canibalismo. Agora, se você colocar a comidinha e se você colocar os aminoácidos, o que acontece? Ela não vai comer o filhotinho de ninguém, porque ela vai produzir um hormônio chamado serotonina, que vai manter legal o nível de um hormônio chamado de ocitocina, e ela não vai fazer canibalismo. Agora, se não tiver aquele hormônio, ela vai lá e simplesmente faz canibalismo primeiro com o outro, depois com os próprios filhos. Isso é um exemplo de como a biologia interfere nas nossas decisões. Chegou uma paciente apavorada lá no consultório com gastrite, colite, tonteira, vertigem, enxaqueca, aumentando de peso, diarreia e principalmente torcicolo. Ela tinha só isso, mas não tinha nenhuma doença. Ela tinha só sintomas, não tinha doença. Aí conversa vai, conversa vem, pelos aqueles macetes que eu já mostrei a vocês, pela expressão facial, pelo aquele sorriso que ela não tinha e deveria ter. Eu falei assim, olha, eu preciso dosar 2 hormônios, a dopamina, e preciso dosar a serotonina na senhora. E preciso saber que tipo de conflito a senhora está vivendo. Dosei a dopamina, dosei a serotonina e veio baixíssimo. Esses 2 hormônios, eles interferem muito nas nossas decisões. Por quê? Porque eles fazem a conexão do cérebro do lado direito com o cérebro do lado esquerdo. Quando você tem um bom nível de serotonina, você conecta cenários racionais e cenários emocionais. Você cria com racional cenários, coloca emoção, percebe se é bom ou ruim e decide. Então você decide com os 2, você decide melhor. Não é decidir certo, é decidir melhor, porque certo não existe. Aí eu falei assim para ela, a sua serotonina baixa, nós vamos medicar, você vai melhorar. Agora você tem que dizer qual é o conflito que você está vivendo. Aí ela falou, olha, eu trabalho num lugar, todo dia o meu chefe me agarra, quer me beijar na boca e quer me levar para um motel todo dia, eu não aguento mais aquele velho asqueroso com aquela língua horrorosa, querendo me beijar, aquele mau hálito, e todo dia, mas eu preciso do emprego. Aí eu falei assim para ela, pô, sem problema, irmão, você vai tomar um remedinho, daqui a um mês você vai estar contigo conversando com o Teco, e você, ao invés de somatizar, achar que o teu marido vai achar que você que deu bola, vai achar que o teu marido vai matar o teu chefe, achar que vai aparecer no dia, no Globo, cria cenários assim horrorosos, medos horrorosos, sem contar que tanto a serotonina como a dopamina, elas seguram o que é ruim e focam o que é bom. Então, o ódio que ela sentia, a raiva que ela sentia, a vontade de matar o cara era enorme. Ao mesmo tempo, a culpa também era enorme. Aí ela ficava paralisada e somatizando tudo no corpo. Medicamos, ela ficou legal, aí ela fez uma outra decisão, deu um tapa na cara do sujeito, falou para o marido, botou o cara na justiça, está rolando na justiça, arrumou outro trabalho. Só faltava o quê? Serotonina, dopamina e equilíbrio. A pessoa que tem esses níveis baixos, quando ela tem uma perda, quando ela tem um conflito, quando ela tem uma injustiça, quando ela tem uma coisa muito ruim na vida dela, uma mudança, um afastamento, sofre pra caramba. Você melhora com aminoácido também, você melhora com minerais também, você melhora muito o cérebro.
Eles estão um pouquinho caros, mas vão abaixar o preço, os minerais e os metais, os minerais quelados e os aminoácidos que melhoram o cérebro, mais o medicamento melhorando o cérebro. As decisões são outras. Hoje eu medico muitas pessoas, porque se eu não medicar, elas perdem competitividade, perdem aquela capacidade de lutar contra a frustração. Como você trabalhar, nunca vê a cor do dinheiro, está sempre devendo. Ele sofreu um monte de bola nas costas, às vezes, de pessoas que você considerava amigos. De repente você vê que você rala, e o dinheiro parece que está saindo pelo ralo aí, que você vê na televisão. E de repente você tem que lidar com esse cenário. Se você está com a serotonina baixa, você fica deprimido, você fica sem ação, você fica sem capacidade de reação. Agora, tomar o remedinho só não adianta. Porque se você estiver fazendo sempre o que você faz, você vai ter sempre o mesmo resultado. Se você não mudar o que você tem de estratégia de decisão, você não muda resultado. Então só tomar remedinho não adianta. Entenderam? Eu, infelizmente, às vezes tenho que manter o remedinho, porque a pessoa não muda a vida. Ela continua botando chifre na cabeça de burro. Burro não tem chifre. Mas quem tem serotonina baixa enxerga problema onde não existe, não consegue aproveitar a vida direito. Agora, quando começa a corrigir isso, aí a vida começa a mudar. Vocês vão ter um seminário chamado Felicidade. Vocês vão ver que já está descoberta a região do cérebro que faz a gente buscar a tal da felicidade, uma busca constante. Só tem gente que tem níveis tão baixos de neurotransmissores que só consegue sentir um pouquinho de felicidade com um nível de exigência altíssimo em um tempo muito curto. Porque sempre a gente atinge um nível, a gente vai querer um outro nível, porque a tendência é baixar aquele nível natural. Tem muita gente que diz assim, se eu ganhasse na loto, eu resolvia tudo. A pessoa ganha o dinheiro na loto, já fizeram inúmeras pesquisas, o que ela mantém o máximo, a mudança de estado, no máximo, são 3 meses. Depois ela move, ela volta para o patamar que ela estava. E a segunda janelinha, que vocês vão ver, é a janelinha daquelas coisas que a gente aprendeu desde pequenininho. Por exemplo, se a gente é criado numa família que tem uma química muito boa, o que acontece? Quando chega um determinado momento, 3 anos, 4 anos de idade, a gente tem que podar, a gente tem que cortar os nossos neurônios. Os neurônios vão crescendo tanto, senão o cérebro arrebenta, né? Eu, por exemplo, trabalhava num lugar que era muito limitado o lugar. Tudo que eu queria fazer, eles davam contra. Quando eu saí de lá, meu cérebro cresceu. Por 50 e poucos anos o cérebro cresceu. Já viram que minha cabeça aumentou? São os meus neurônios que cresceram. Quando eu saí de lá, cresceram os neurônios. Porque agora, onde eu estou trabalhando, eu faço as coisas e ninguém diz que eu não vou fazer. Entendeu? Mas lá não. Eu chegava lá cheio de entusiasmo, todo mundo dizia que não ia dar certo, que não ia dar certo. Aí os neurônios estavam atrofiando. Monges budistas, os americanos pegaram os monges budistas, botaram os monges budistas sentadinhos, começaram a filmar o cérebro dos monges budistas e começavam a botar raiva neles, começavam a botar mágoa neles, começavam a xingar a mãe deles, começavam a meter cotonete no ouvido deles, e eles ficavam lá. E os neurônios crescendo do lado esquerdo. Então, quando a gente descobrir que o que está predominando é o nosso lado direito, a gente tem que dar uma equilibrada. Então, primeiro o evento passa por uma janelinha, que é a janelinha do DNA, da nossa biologia. Aí eu falei dos aminoácidos e falei dos hormônios, como eles interferem nas nossas decisões. Mas nós vamos ter muito mais janelinhas, vocês vão ver muito mais janelinhas, e só vou representar 4. Essa segunda aqui é das nossas crenças e dos nossos valores. Por exemplo, eu tenho uma crença de que eu nasci para aprender e transmitir alguma coisa que eu consegui aprender para as pessoas viverem melhor e terem mais saúde. Então isso aí o que é? Um pensamento que entrou no meu DNA, ele foi sendo repetido, portanto ele é uma crença, aí ele foi repetido, virou uma convicção, hoje é uma coisa muito forte, essa motivação que eu tenho de estudar
para tentar passar para as pessoas informações e elas viverem melhor. Que é exatamente isso que eu estou procurando fazer aqui. Aí, segunda janelinha, crenças, valores, convicções, atitudes, hábitos. É a segunda janelinha. A terceira janelinha é a janelinha da cultura. Vivemos atualmente uma sociedade que não tem regras definidas, as instituições estão desacreditadas, né? Os valores estão distorcidos e os comportamentos estão insuportáveis. Correto? Principalmente para os jovens. Então essa janelinha aqui é uma janelinha o quê? Cultural. É minha pretensão, é meu sonho levar essas informações para as escolas. Porque o que eu pego de jovem sem saber onde está, nem para onde quer ir, é um absurdo. Ou seja, eu pego muitos jovens desmotivados. E a quarta janelinha seria o produto de tudo que acontece aqui. Agora, todas elas estão interligadas. Se vocês mudarem uma janelinha, de repente muda tudo. Mas é muito mais fácil quando você tem decisões com mais informações. E principalmente informações de qualidade. E é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês estão aqui para terem informações de qualidade. Onde vocês forem, na minha casa tem livro espalhado por todo lado. Eu pesquiso bastante, tem muita coisa para mostrar para vocês usarem melhor as janelinhas.